Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogério. Obrigado aí pela introdução. Só para confirmar, imagino que todo mundo já assistindo minha tela aí. E primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente é convidado para falar num evento que a gente sente que tem tanta sinergia com um parceiro, é sempre muito legal. Hoje a temática aqui é a transformação digital na educação, de uma perspectiva bem legal, de uma perspectiva do terceiro setor, ou seja, trazer um pouquinho de como é que a gente está usando dados em diferentes etapas desse processo, que eu acho que pode ser uma forma muito rica da gente, enfim, tornar isso mais pragmático, né? Como é que eu uso os dados de forma mais pragmática para gerar impacto, e no nosso caso, refletir sobre esses impactos da transformação digital, sobre o processo de formação continuada dos professores, que a gente sabe que é um dos grandes desafios da educação no país, e a gente tem corrido atrás para, enfim, solucionar ao máximo esse problema e contribuir para a solução desse problema. Né? Para a gente começar a nossa reflexão aqui, eu acho que uma leve provocação, né, de que quando a gente fala de um problema social, quando a gente está falando de impacto, né, de resolver um problema público, né, nesse ponto de vista da política pública, hoje em dia, pensar em tentar resolver um problema e definir uma ação sem dados fica muito complicado. Né? Então, a gente hoje, enquanto programa, a gente sempre que vai tentar focalizar no problema e depois definir uma ação, a gente olha para os dados para conseguir primeiro contextualizar, empatizar com o nosso público-alvo, né, e, sobretudo, tentar realmente definir qual que devem ser as ações prioritárias a serem tomadas em cima desse problema. Um exemplo grande disso, né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, que todos eles muito baseados em dados desde da sua concepção, da sua elaboração, e que, uma vez definidos, isso ajuda na mobilização dos esforços de diversas organizações em direção a um objetivo comum. Né? A gente se reconhece muito nesse quarto pilar aqui de educação de qualidade, e é muito interessante como a gente já se baseia em um objetivo macro, né, estratégico, que é, por sua vez, também definido com base em dados. Né? O Impulsiona em si, ele é uma plataforma, né, que a gente oferece conteúdos formativos e cursos online em parceria com o MEC, com um foco muito específico no professor de educação física. Né? A gente acredita nessa potência do esporte e da educação, e a gente acredita que o professor é o vetor de transformação, né, para levar esse esporte, para levar a educação, para levar mais aprendizagem para dentro de sala de aula. A gente cobra um pequeno pedágio social, né, nesse processo, então é uma plataforma totalmente gratuita para o professor, mas a gente pede que no momento do cadastro ele preencha com algumas informações, inclusive, por exemplo, o município, a escola onde ele trabalha. Em termos de dados, isso é muito rico para a gente, né, porque permite a gente desenvolver abordagens que levam em consideração não só o perfil desse usuário, mas também o contexto maior onde ele está trabalhando. Né? Então, vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas essa é uma parte fundamental, né, de como é que eu capto os dados dos participantes da minha ação, do meu projeto, do meu programa, e como é que eu uso isso para definir a minha estratégia, para definir ações. E para contextualizar, né, em educação, principalmente, quando você se propõe a resolver um problema complexo, não adianta você achar que você vai conseguir fazer isso sozinho. Né? Então, a gente faz um trabalho em rede muito bem articulado com confederações esportivas que têm o objetivo de levar o esporte para dentro de sala de aula, né, no nível da educação básica, e a gente também entende que existem parceiros governamentais muito importantes, né, para a gente conseguir também criar credibilidade, fazer esse conteúdo, fazer essa formação, chegar até a ponta, chegar dentro da sala de aula, chegar para o professor. Né? Aqui é mais para a gente pensar um pouquinho no modelo de atuação. Né? Hoje, quando eu penso no modelo de atuação do Impulsiona, um programa essencialmente digital, que se propõe a ajudar na formação continuada desse professor, eu vejo uma grande inspiração quando a gente pensa no ciclo tradicional de políticas públicas, né? No sentido de como é que a gente identifica um problema público e como é que a gente cria uma agenda e planeja a execução, e implementa, e monitora e avalia essa política pública, mas enquanto programa a gente também tem tentado olhar para novas formas de gestão, para formas mais inovadoras de gestão, como, por exemplo, design thinking, metodologias ágeis, olhando muito para a experiência do usuário, né? E vendo como é que a gente pode criar um produto, criar um serviço de formação continuada, realmente pensado para esse público, pensado para esse contexto de professor, que a gente sabe que é um universo muito específico. Né? Quando a gente fala no Brasil, a gente está pensando em torno de 2,2 milhões de professores de educação básica, e a gente está falando de um universo de professores de educação física de mais ou menos 400 mil professores, né, dos quais 200 mil, mais ou menos, de fato formados na disciplina. Né? Então, você tem um universo de professores de educação física no Brasil que muitas vezes ministram a disciplina, mas não são formados na área. Né? Então, a gente também vê
isso como uma oportunidade muito grande da gente oferecer conteúdos e apoiar na formação desse professor que se vê tendo que oferecer uma disciplina, mas muitas vezes ele não se sente 100% preparado para ministrá-la, né? Então, hoje, o programa, a forma de atuação, a nossa forma de pensar o problema e construir a solução, acho que está muito baseado nesses 3 eixos, né? Da políticas públicas, do design thinking e de outras metodologias, né? Cada uma tem uma participação importante nesse processo, né? A política pública, ela ajuda a gente a ter uma compreensão do tema, uma compreensão, no nosso caso, do contexto educacional, dos problemas, dos desafios. O design thinking, ele ajuda a gente a explorar problemas e oportunidades, né? E as outras metodologias, elas vêm muito ajudando a gente a pensar numa forma rápida, fácil e eficaz de você implementar, de fato, a solução. Então, é nessa interseção, né, dessas 3 áreas que eu vejo um grande potencial de inovação para organizações sociais, principalmente aquelas que estão aí nesse momento de iniciar a sua utilização com dados, estão ali construindo seus níveis de maturidade, né, analíticas. Então, eu acho que é muito nessa interseção que a gente tem que ficar atento. Fato é que 2020 chegou, né, e com ele chegou o Covid-19, a gente se viu no momento de tendo que acelerar muito essa transformação digital. A gente já vinha num processo, né, porque o programa ele nasce em 2016, 2015, 2016, essencialmente presencial, mas a gente já vinha num processo de transformá-lo para uma coisa mais digital, né? Em 2016, a gente já estava ali apostando muito nessa ideia do EAD, naquele período ainda muito criticado em função da qualidade que era oferecido esse curso, né? A gente não pode esquecer que hoje a grande parte dos professores do Brasil são formados à distância, então, mais do que a gente vê como um problema, a gente tem que ver como é que a gente constrói um modelo de formação online que realmente faça esse professor se atualizar permanentemente, né? A gente não pode esquecer que a carreira de um professor ela vai durar 30, 40 anos, né? Então, olha o desafio que a gente tem, né, de conseguir manter esse professor permanentemente atualizado em relação à forma de dar aula, aos conteúdos, aos desafios que são requeridos dele em termos de competências que ele precisa desenvolver. Então, 2020 foi um ano que acelerou muita coisa e colocou a gente para repensar totalmente, né, a nossa forma de atuar, né? Então, pensando nisso, né, e tentando extrair de 2020 um objeto que pudesse também ajudar outras organizações, a gente tentou sistematizar, organizar um pouco esse modelo de atuação, dividindo ele em algumas etapas, né, nesse ciclo, para dar uma facilidade didática, em que a gente começa definindo o tema, né, delimitando o problema, a gente mapeia a rede, a gente prototipa, testa, executa, monitora, avalia, e a gente retoma esse ciclo. Então, a gente teve um cuidado de olhar para esse ciclo e pensar, como é que a gente consegue aplicá-lo nesse contexto de Covid-19, dada as demandas e os desafios que a gente tinha para se adaptar e adaptar a nossa oferta para esses professores, né? Esse foi um desafio muito legal que a gente agarrou, e eu vou contar um pouquinho o que a gente fez para resolvê-lo, né? Então, olhando para o Covid, a gente viu que a situação era uma situação nova, né? Então, a gente precisava realmente reunir e analisar informações sobre aquela questão. Muitos desafios foram colocados em função do Covid, né? Desde o fechamento das escolas até essa dificuldade de acesso à internet dos alunos. Então, era muito fundamental para a gente empatizar com esse contexto do usuário e realmente compreender como é que a gente poderia ser o mais assertivo possível para contribuir para a solução desse problema que se mostrava naquele momento, ali em meados de março ou abril. A gente via que era necessário desenvolver uma abordagem meio multidimensional sobre esse professor. Não bastava só que eu tivesse meus dados aqui da plataforma, né? Eu precisava ao máximo entender esse professor por várias perspectivas. Então, do ponto de vista de dados, a gente tem tentado construir aí fontes de informação, repositórios, data lakes, data warehouse, que a gente consiga armazenar essas diversas informações para construir um perfil unificado desse professor. A partir do momento que eu tenho a interação de um usuário na rede social, ou que esse usuário tem informações da escola dele no censo escolar, eu consigo construir um perfil muito mais completo, e a partir desse diagnóstico inicial, eu consigo, né, enfim, delimitar o meu problema melhor. A gente também rodou uma pesquisa, né, muito grande, com professores, mais de 10 mil professores de todo o país, em parceria com o Instituto Península, o nosso mantenedor, com o objetivo de captar essa percepção, né, essa percepção do professor diante desses desafios do Covid. Foi também um instrumento que foi muito rico para a gente criar esse primeiro diagnóstico. Construído o diagnóstico, né, chega o momento da gente delimitar o problema. Você pegar um problema complexo como a educação e tentar resolver tudo,
você vai acabar fazendo muitas coisas, mas poucas coisas vão ter realmente um impacto ali na ponta, né? Então, com esse diagnóstico inicial, a gente se viu ali tendo que delimitar o problema e fazer a escolha estratégica mesmo de apoiar o professor durante esse momento, né? Ou seja, apoiar tanto emocionalmente, mas principalmente com conteúdos, com formações, para que ele pudesse passar por esse período, o professor, principalmente, mantendo a sua saúde mental, porque a pesquisa trouxe muitos sinais disso, né? De que a saúde mental do professor estava se comprometendo, que a gente estava tendo uma série de problemas que precisavam ser endereçados. Definido o problema, a gente tem sempre agora o costume também de mapear a rede. É muito importante nessas questões sociais você identificar soluções que já são similares ou complementares, né? Você teve, por exemplo, a iniciativa do Aprendendo Sempre, que foi aí uma parceria de várias organizações educacionais, e foi incrível ver a riqueza com que cada uma trouxe aí soluções com o objetivo de ajudar o professor e ajudar o aluno nesse período do Covid-19. A gente prototipou, a gente testou também uma série de pequenas ações e pequenos conteúdos. Isso foi muito bom também, pegar o tom e ver o que os professores estavam mais pedindo e precisavam naquele momento. A gente entra na execução de fato. E a execução, eu destaco muito esse ponto do engajamento e da retenção, né? É muito fundamental a gente, num programa de formação digital de professores, a gente olhar para isso, né? Para ver quanto que os professores estão realmente juntos ali com a gente e mantendo esse engajamento ao longo do tempo. Monitoramento. A gente tem uma série de ferramentas, eu poderia passar aqui um tempo falando, mas não vem tanto ao caso, mas como é que a gente faz o monitoramento desse programa, né? Desde analisando dados do site, até analisando os dados dos relacionamentos que a gente constrói com esse professor por e-mail, ou por pesquisa, ou olhando para as bases de dados, que hoje a gente tem um apoio muito ali na Amazon, nos serviços da AWS, e um destaque também para o NPS como uma forma de você ter essa resposta final do teu público num indicador de fácil compreensão e de fácil captação junto a esse público. E, por fim, avaliar, né? Avaliar no sentido mais amplo, a gente pode estar olhando para uma avaliação de impacto, para uma avaliação de resultados, para uma avaliação dos atores envolvidos nesse processo, mas avaliar e, sobretudo, dando transparência, porque com a transparência você constrói legitimidade para o teu processo, para a tua organização, para o teu projeto de impacto, né? Isso que ajuda a gente hoje a ter esse resultado, né, de se colocar como o maior programa de educação esportiva do Brasil, mas mais do que isso, né, é destacar a capilaridade que hoje o programa tem, com professores de mais de 4.900 municípios, né, a gente tem aí na nossa base mais de 100 mil educadores cadastrados, com 50 mil deles ativos nesse último ano, e o NPS que diz para a gente que a gente está no caminho certo no sentido de continuar ofertando esses materiais que os professores tanto precisam. Né, e já caminhando para o fim, acho que para o final dessa reflexão, né, terminar pensando em quem que vai ser esse professor do futuro, né? 2020 trouxe desafios muito grandes para a gente. A gente tem se questionado muito internamente como é que a gente, enquanto organização, enquanto terceiro setor, pode continuar apoiando o professor na sua formação, né? Que habilidades, que competências a gente precisa ajudar esse professor, no caso de educação física, mas a gente poderia estar falando do professor de qualquer disciplina a desenvolver. Então, acho que esse é um questionamento que o próprio festival está me ajudando a refletir, eu acho que vai acompanhar isso permanentemente, mas a gente está no momento chave para pensar. E eu acho que, como mensagem final, o que eu queria deixar para a gente é que os dados eles têm que ser muito entendidos como uma forma da gente ajudar os próprios usuários a se engajarem no desenvolvimento de uma solução, né? Sem os usuários do Impulsiona, sem os professores engajados, com quem a gente consegue trocar, com quem a gente consegue criar um grupo de WhatsApp, né, com quem a gente consegue pedir um feedback e ter essa troca, dificilmente o programa estaria de pé até hoje, dificilmente o programa estaria tendo o impacto que ele se propôs ter no início e que está alcançando, né? Então, olhamos para os dados cada vez mais como uma forma da gente usar de forma ética, obviamente, sempre muito atento à LGPD cada vez mais, mas principalmente engajar os usuários nesse processo de uma solução coletiva. E volto naquele ponto, né? Problemas complexos exigem muitas vezes soluções simples, mas nunca uma solução solitária, é sempre uma solução que exige aí a parceria e o engajamento de muitas pessoas. Tá bom? Deixa os meus contatos aí e o convite para a gente continuar trocando e fortalecer essa rede de organizações que olham para os dados, querendo causar cada vez mais um impacto social positivo aí no Brasil e no mundo. Obrigado, gente.